Na série Jesus, Sua Vida, Seu Caráter, Nossa Missão, nesse 18º dia, nós queremos meditar sobre o Evangelho do Servo. Para isso, eu convido você a ler na sua própria Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no verso 45. Dê pause no seu equipamento e leia Marcos 10, 45. O Evangelho de Marcos, ele é conhecido como o Evangelho do Servo Sofredor. Se nós pegássemos o princípio de Jesus se dividindo para se revelar, nós podemos olhar para a profecia de Ezequiel, capítulo 1, verso 10, e ver ali a face do boi, que também aparece lá em Apocalipse, capítulo 4, versos 6 a 7. A ênfase do Evangelho de Marcos está sobre os atos de Jesus, as suas ações de serviço e a maneira como Jesus, como servo, sofreu até as últimas consequências. A maneira como Jesus foi capaz de levar sobre si as nossas culpas, os nossos sofrimentos, as nossas dores, como diz Isaías 53. Esse é o foco principal do texto inicial. A fala de Jesus ali, em Marcos 10, 45, aparece justamente quando dois dos seus discípulos desejam lugar de destaque, querem estar um à direita, outro à esquerda na sua glória. Quando esse tipo de sentimento brota no coração daqueles homens, e com certeza não era apenas aqueles dois irmãos, mas também outros ali acalentavam desejo de liderança, de serem o primeiro, de estarem em posição de preeminência no reino de Deus. Nesse momento, Jesus deixa para eles muito claro o princípio que molda o reino de Deus. O mais importante não é mandar, não é liderar, não é explorar, mas servir, a ponto de ir ao extremo de dar a própria vida por aqueles a quem se serve. Por isso a Bíblia deixa tão claro para nós que ninguém tem maior amor que esse, que dá o de dar a própria vida pelos seus irmãos. E foi o que Jesus fez por nós. Nos amou de tal forma que foi capaz de dar a sua própria vida em resgate da nossa vida. Para isso, Jesus, então, ele se mostra como o próprio parâmetro. Ele trata com os discípulos, com esse desejo que está no coração deles de ter posição de destaque no reino. Ele trata isso mostrando a si mesmo, dizendo que o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida. É impressionante ver que, após orar agonizante no Getsemane, Jesus falou para os discípulos assim: vamos, porque o traidor se aproxima. Mas ele não foge. Pelo contrário, Jesus diz que o traidor se aproximava e Judas estava vindo com os soldados romanos, mas Jesus diz isso e não sai do lugar. Ele permanece ali. Quando um dos discípulos tenta defender Jesus com a espada, Jesus não aceita e ainda diz para os seus algozes que estava sendo preso para que se cumprissem as profecias, inclusive aquela profecia que falava sobre ser abandonado pelos seus discípulos, que está lá em Zacarias capítulo 13, verso 7. Essa é a postura do servo, daquele que valoriza mais o outro do que a si mesmo, daquele que está disposto a ir às últimas consequências por amar o outro. Essa é a postura do servo que está no coração de Jesus e é retratado lá em Isaías, no capítulo 53, porque é ali que Jesus aparece como ovelha que se entrega para ser morta. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores,
ele não abriu a sua boca. Essa foi a motivação do coração de Jesus, de nos servir e fazer isso com o próprio sangue, porque nos amou e nos ama com amor eterno.